Continuando, a gente tem aquela dúvida na vida da gente, né? O será? Ah, mas tem que viver pela fé. Não, aqui não é hora de falar sobre fé, não. Baseado na fé, a gente teve fé que vocês eram homens de Deus. Nós tivemos fé que o irmão de ministério era revelado pelo Espírito Santo. A gente teve essa fé, né? Que os homens estavam ali na nossa frente. Eram ordenados pelo homem, mas era revelado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. E depois descobrimos pelos tópicos e agora pelo código de ética que o ministro é indicado, é apresentado. Então, em nome da nossa fé, vocês fizeram a gente de gato e sapato. Nós tínhamos a fé que tomar Santa Ceia em taça única não transmitia doença. Ainda que a reforma por 20 anos afirmou isso, vocês cuspiram no rosto dos que sempre alertaram a verdade para vocês. Sempre foi assim. E hoje vocês falam que a taça tem que tomar copinho descartável, porque a taça ela pode transmitir doença. Quer dizer, vocês reconhecem que vocês fizeram as pessoas de cobaia, os caprichos de vocês. Então, transmitir doença, vocês sabiam, vocês desmentiam a gente e colocaram a fé naquilo que era contra a medicina. Então, não é fé que nós precisamos de verdades. E como a gente não tem a verdade na congregação, então a gente tem que se basear por sinais, como o próprio Jesus Cristo falou. Ao invés de a gente olhar para a árvore, a gente tem que olhar para o fruto. Então a gente ouve vocês falar uma coisa, vocês falam que não pode haver pessoas no ministério que participem de seita secreta. Mas a congregação é uma seita secreta. Vocês falam que a gente tem que ter uma fé que tudo é Deus. E a gente vê que os frutos não correspondem ao que vocês falam. Vocês falam que não pode participar de seita secreta, mas se a gente pede para vocês dar uma declaração na internet que vocês, um por um, não é do ministério, vocês não fazem isso. Vocês não desmentem, vocês não dão um documento, uma certidão, né, da maçonaria, do Conselho Federal, que vocês não são maçom. Vocês não provam, vocês falam, mas não provam. E assim a gente vai sendo levado pelos ventos das palavras. Vocês só têm palavras, vocês não têm poder, não têm dom, vocês não praticam nenhum dom, nenhum milagre. A gente tem que crer no milagre da Bíblia e não ver vocês fazer nada. Vocês não têm poder para nada. O único poder que vocês têm é de falar. Falar, lançar praga e só. Tomar um copo de veneno, pegar numa serpente que nem está na Bíblia, vocês não fazem isso. Os milagres ficam só na nossa imaginação. A gente precisa de uma unção, tem que ficar trancado dentro de casa com o ancião, sai correndo com medo do Covid. É tudo uma igreja de palavras. E falar em palavras, então a gente fica, já que a gente nunca sabe a verdade, a gente tem que ver o que? Os sinais. A gente pensa, será? É possível que o presidente de ancião da congregação é maçom? Vamos ver mais 2 sinais e depois mais um indício, 1 ou 2 indícios. Primeiro, que o ancião da congregação, na televisão, na maior tranquilidade, depois dando risada, na maior tranquilidade, como se fosse nada, falou, não está contente na congregação, procura outra loja. Poxa, por que o ancião não falou procura outra igreja? Por quê? Procurar outra loja quer dizer procurar um outro local para praticar a maçonaria. Por que não falou não está contente aqui na casa de oração, na igreja? Procura outra igreja. Não, mas falou procura outra loja. É como se estivesse falando com o povo maçom, com os maçons homens, né? Não está contente com esta loja, procura outra loja. É assim que o maçom fala. Porque o maçom, ele não está vinculado só a uma loja, ele pode estudar,
Em outras lojas, existem várias lojas. Existem várias lojas na maçonaria, né? Então nós temos a loja de adoção, a loja a descoberto, a loja adormecida, a loja de emergência, loja mãe, loja militar, loja ocasional, loja provisória. Tem vários tipos de loja. Não está contente com uma loja ou uma escola, né? Temos a escola escocesa, temos outras escolas. Não está contente? Procura outra loja. Eu pergunto, será que o presidente de Ancião é maçom? Porque ele falou como maçom. Ou ele se enganou? Ou foi sem querer? Sem querer, o presidente conversou, colocando um descarte nas pessoas, não está contente, vai para outra loja. Loja é local de encontro de reuniões de maçons. Procurar outra loja. Será que ele, sem querer, falou isso? Será, irmão, presidente de Ancião? Será que você é maçom e você, sem querer, falou como se você estava tão relaxado, assim, tão tranquilo de descartar as pessoas do culto, que você falou como se estivesse falando com pessoas maçônicas? Não está contente? Procura outra loja. Esse não é o jeito de um pastor evangélico falar. Um líder evangélico. Ele não está contente, procura outra igreja. A pergunta que se faz, será que o irmão, sem querer, usou um termo maçom? Foi sem querer? Aí eu pergunto, não é o Espírito Santo que fala? Foi o Espírito Santo que falou na sua boca, loja? Não está contente com essa igreja, procura uma outra igreja. Mas procurar outra loja, como quem está frequentando a maçonaria, será que foi sem querer? Será que o irmão, sem querer, por força da palavra, falou um termo maçônico? Foi sem querer? Foi sem querer? Será que foi sem querer? Será que o irmão se enganou mesmo ou o irmão é maçom? Eu duvido, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o irmão é maçom porque o irmão conversou como quem está conversando como um maçom. Se uma pessoa usa um termo jurídico, eu posso deduzir que a pessoa é advogado. Tem termos que só um advogado fala, só um jurista formado ou bacharel em direito fala. O irmão falou como um maçom, foi sem querer, irmão. E tem outra coisa que o irmão falou também, viu, o presidente de Ancião? O irmão falou igualzinho um maçom, o filho da viúva. Eu pergunto, foi também sem querer? Foi sem querer? Por exemplo, nós sabemos que o rei Tiro e Irã Abif, o artífice, que o rei enviou a Salomão para o embelezamento do grande templo. O Irã, o grande arquiteto, era filho de uma mulher da tribo de Dan e de um homem tírio chamado Ur, que significa forjador de ferro. Então são passagens que estão no livro 2 Crônicas 10. E tem o filho da viúva da tribo de Naftali, conforme 1 Reis, capítulo 7, 13. O nome Irã pode ser traduzido como vida elevada. Filho da viúva é um apelido aplicado entre os maçons. Viúva, no caso, é a própria maçonaria, enquanto instituição, já que o seu fundador, Irã Abif, foi assassinado. Desta forma, seus filhos maçons seriam órfãos de pai. É naturalmente uma alegoria, não é uma única forma de se entender, mas é uma alegoria. Quando a gente fala filho da viúva, no Velho Testamento, né, ele está falando da maçonaria. O irmão presidente na televisão no tempo da pandemia, o irmão não falou igual o filho da viúva? O irmão usou o termo filho da viúva para falar um assunto que não tinha nada a ver com palavra de Deus, pregação do evangelho de Jesus. Foi sem querer, irmão. Essa expressão, os que estão nas antigas iniciações, os ministérios egípcios, também o filho da viúva, eram aqueles que iniciavam nos mistérios de Ísis e Osíris, pois Ísis é a esposa viúva do deus Osíris, morto pelo invejoso Sete. Então, filho da viúva é a maçonaria. O irmão pregou filho da viúva, o irmão falou sobre o filho da viúva. Mas só os maçons sabem disso. Só os maçons sabem que filho da viúva é os maçons. O irmão fez uma pregação falando sobre o filho da viúva. Realmente era uma palavra revelada, irmão, porque filho da viúva é uma alegoria, é uma comparação que somente os maçons sabem.
Será que aqueles anciãos que estavam lá, os mais velhos com o irmão estava jogando uma indireta para dizer que tinha reunião da maçonaria depois, que vocês falam por código? Será que foi sem querer que o irmão pregou isso, filho da viúva? O assunto não tinha nada a ver com pregação. O que o filho da viúva tem a ver com o povo da congregação do Brasil? O irmão pregou o filho da viúva. Será que o irmão é maçom e estava falando da maçonaria? Porque isso é um termo só os maçons conhecem. Como que o irmão fala isso? Agora, pregar a questão da viúva seria uma coisa, mas do filho da viúva, não tem nenhum milagre com os filhos da viúva. Filhos da viúva é só um nome dos maçons. Só os maçons sabem. Será que o irmão é maçom? O irmão falou como maçom. Vocês ensinaram a gente, vamos para o terceiro item, vocês ensinaram a gente a tratar as pessoas entre irmandade. Mas Jesus nunca falou que nós somos uma irmandade. Irmandade é um termo maçônico. Será que os fundadores do Brás, nós já falamos que são pessoas ricas, que foram os que montaram todo o sistema de culto, né? Porque quem montou todo o sistema de culto foi o irmão Miguel Espina. Ele que desenvolveu o sistema de culto, sendo italiano, para o culto, o sistema do inário italiano. Vocês fizeram uma igreja para italiano, porque se Deus revelou para vocês pregar no Brasil, por que o primeiro inário era italiano? Porque era uma igreja de italiano para italiano. Então Deus revelou para o irmão Franciscão pregar, escolher italianos milionários para presidir a obra. Por que Deus não escolheu um irmão pobre? Bom, sendo assim, o irmão Miguel Espina, será que o irmão Miguel Espina era maçom? Porque ele tinha um restaurante nos Estados Unidos. E lá tem uma inscrita desse canal que me segue, disse para mim que quando casou, ela está acompanhando o canal. Quando ela se casou, é uma amiga minha de infância, quando ela casou-se, o irmão Miguel Espina deu um convite para eles almoçarem ou jantarem no restaurante dos Espina. E a arquitetura do restaurante era maçônica, eram cheios de símbolos maçons. Foi sem querer? Foi sem querer? Ou será que ele era maçom? E ele que inventou o sistema de culto, que ensinou a falar irmandade. Irmandade é sistema maçom. Irmandade, na maçonaria, são só os homens. Na congregação, é só os irmãos de ministério. Os irmãos de ministério da congregação só são homens. Seria outra coincidência? Será que a ancionaria seria só os homens de ministério? Nenhuma mulher aparece no código ministerial, no nome ministerial. Será que o Miguel Espina era maçom e ele é responsável por ordenar todos os outros anciãos? Será que Deus se usa dos maçons para levantar ancião na congregação? Será? Por que o Miguel Espina inventou a palavra irmandade? Ora, sabendo que as pessoas são frequentadoras na igreja, a única irmandade que tem na congregação são as pessoas registradas como membros da igreja. É só homem. Então sabemos que oficialmente irmandade é só quem tem ministério. Ou seja, homens são tratados da verdadeira irmandade, o resto é frequentador. Igual da maçonaria. Irmandade é só homens. A irmandade maçônica. A irmandade é um termo para maçonaria de homens. Se vocês acham que as mulheres também fazem parte da maçonaria, por que a mulher não aparece em nada? Vocês também, numa quinta dúvida que eu tenho, vocês falaram que quem apresenta para o ministério não deve apresentar parentes e se deixar levar por influência de parentescos. Ora, então não é o Espírito Santo que revela, porque se é o Espírito Santo que revela, ele saberia que a pessoa não é parente. Se vocês estão cheios de nepotistas, parentes, churrasquentos, empresários e amigos, essa é uma prática maçônica de apresentar somente quem a pessoa quer, só entra para a irmandade quem é convidado. Vocês convidam as pessoas para participar do ministério e falam que é revelado. Foi sem querer? Foi sem querer? O irmão Miguel Espina mandou chamar de irmandade só os homens, porque o resto é frequentador, não quer dizer nada. A gente fala que as irmãs fazem parte da irmandade, mas não é verdade. A irmandade registrada na igreja é só homem de ministério. E só entra para o ministério quem é indicado, igual na maçonaria. Na maçonaria, a irmandade é só quem é indicado. Na congregação, é indicado para o ministério, não é revelado. Se fosse revelado, como eu acabei de falar, se fosse revelado, não precisaria puxar SPC Serasa, não precisaria dizer para não apresentar parentes
e influência e nem pedir para o outro apresentar. Vocês colocaram o código do ministério. Então vocês indicam, na maçonaria também, é sem querer. Será que vocês são maçom? Ah, mas aquele irmão não é maçom então. Mas ele está no sistema maçônico e não sabe. Mas os mais velhos sabem. Vocês são maçons? Será? No culto maçônico, fala amém para tudo que, qualquer ato do serviço da liturgia, fala amém. Que autoafirmação, assim seja. O amém durante o culto é uma prática maçônica. Foi sem querer? Será que vocês implantaram o culto maçônico? Será que o Miguel Espina era maçom porque ele sendo rico e empresário? Os ricos e empresários do passado, todos eram maçom. Então Deus escolheu um rapaz milionário de 28 anos para ser ancião. Mas vocês não falam que ancião não pode ser menor de 40 anos? Mas o milionário pode, o ricaço pode. Será que é só por isso que irmãos poderosos que mandam na congregação? Igual na maçonaria? Será? Será que vocês são maçom? E por fim, fazer uma pergunta. Em Araçatuba e em São Carlos, vocês falaram para as pessoas orar a Deus, que Deus tocou no coração para comprar um terreno, para construir uma igreja, para ser um local de culto e adoração a Deus. E esses lugares cabiam a Irmandade. Não tinha ninguém assistindo o culto lá de fora. Absorvia a Irmandade. A Irmandade comprou com dinheiro o templo para louvar a Deus. E vocês venderam para os maçons. Tem mais lugares, mas a gente sabe, já Araçatuba, comentaram ontem no canal, e São Carlos está na internet, é só pesquisar. Então eu pergunto, Deus na congregação tocou no coração do povo para comprar um terreno, uma igreja caríssima, para depois vocês vender para a maçonaria, sem confirmação do povo? O povo fez revolta, em São Carlos fez revolta popular. Foi revolta popular. Vocês venderam sem autorização do povo que deu a coleta para os maçons. E hoje lá, onde se passa a Irmandade na rua, ao invés de olhar Jesus Cristo, eles olham um gadu ser adorado. Então Deus mandou construir um templo já nos moldes maçônicos. Será que todas as igrejas que o povo está construindo vai se tornar templo maçônico em breve? Porque se os maçons compraram um templo da congregação, é justamente que o padrão da congregação é padrão de culto maçônico. E nós vamos falar sobre arquitetura no arco ogival dos templos, os templos góticos. O templo da congregação estava certinho, desenhado os vitrais, os sistemas de construção, o sistema de entrada, o sistema de colunas nas portas, lá dentro do templo, todo o sistema serviu certinho para Gadu ser adorado, é isso? O Deus Gadu? Foi sem querer? Vocês pegaram o dinheiro dos maçons, vocês venderam o templo para os maçons, e Deus revelou para os maçons que aquele era o templo. Eu pergunto, como foi que o presidente de ancião, esse atual, que foi inclusive escoltado lá porque a Irmandade estava revoltada, como foi que ele encontrou um maçom para vender o templo? Como foi que o maçom, os grupos maçônicos, as lojas maçônicas, chegaram até o presidente de ancião para comprar? Como foi que Deus preparou o encontro do irmão presidente de ancião com os maçons para vender esse templo? Ou outros irmãos do ministério que conhecem os maçons? Como que vocês fazem negócio com maçons se vocês falam para nós do povo não fazer negócio com outras pessoas? Vocês venderam um templo da congregação para um culto maçônico. Vocês sabiam disso. E o povo não concordou e vocês foram lá e venderam. E Deus não sabia de nada, foi sem querer. Foi sem querer que aconteceu esse encontro? Ou vocês já eram maçons e trocaram, vocês vai lá, compra, eu vendo uma igreja para você. Será que vocês estão construindo templos após templos porque vocês não creem na vida eterna? Porque lá na maçonaria não é Jesus que é venerado, é Gadu. Então, como vocês não creem em Jesus, então vocês podem estar acreditando que todos esses templos já estão sendo feitos templos maravilhosos para as instituições maçônicas no futuro. Será que nós estamos construindo os templos que serão da maçonaria? É isso? Será
E por fim, 10ª dúvida, pergunto: por que vocês têm um hino Sião Celestial? Vocês falam hino Sião Celestial, o teu arquiteto é chamado Jesus ou Senhor. E no hino vocês chamam o teu arquiteto é chamado Senhor. Jesus Cristo nunca foi chamado de arquiteto. Jesus Cristo é Filho de Deus. Arquiteto do universo, o teu arquiteto é chamado o Senhor. Vocês não falaram que o Senhor existem vários? Aqui quem é? O Senhor Jesus ou o Senhor Gadu? Porque o Gadu é o nome do Deus, o arquiteto do universo, que é o que? O olho que tudo vê, do arquiteto do universo. O Gadu é o Deus arquiteto do universo. Então, será que foi sem querer que vocês chamaram o Senhor? Que Senhor? Vocês falam que Senhor tem vários, não é paz de Deus, não é paz do Senhor. Paz do Senhor é falso e o Senhor tem vários, Deus é um só. Vocês falam isso. E aí vocês falam que o Senhor Gadu, porque aqui está dizendo Senhor, se chama o Senhor. Que Senhor? É Senhor Jesus ou Gadu? O único Senhor entre Jesus Cristo ou o Senhor Gadu, que é arquiteto do universo, é o Deus maçônico. Foi sem querer ou foi coincidência? Então fica a dúvida, né? Será esses sinais, esses frutos maçônicos no meio do culto, práticas maçônicas, é tudo sem querer? Foi assim, né? Vocês usaram sistemas maçônicos, mas foi sem querer. E quem implantou isso foi o irmão Miguel Espina, né? Olha, que a gente já falou no primeiro vídeo. Então, nos próximos comentários falaremos sobre hinos e falaremos sobre arquitetura. Depois nós vamos falar coisas um pouquinho mais estranhas que ocorrem no meio de nós, que nos leva a pensar, será que nós estamos servindo a maçonaria sem saber? Será que muitos entram para o ministério sem saber que o sistema é maçom? Será? Tem outras práticas, muitas outras práticas. Nós vamos esmiuçar. E vamos depois continuar os estudos da família do irmão Franciscão. Foi sem querer que o filho dele era maçom, né? Então o irmão morreu com 70, 80 anos de idade, com 80 e poucos anos de idade. O seu filho já tinha mais de 50 anos de idade, era maçom, né? Que ele mesmo confessou, que nós vamos trazer aqui para o povo. O irmão Franciscão não sabia de nada. Foi enviado pelos maçons da igreja presbiteriana para o Brasil, não sabia de nada. Foi financiado pela maçonaria, não sabia de nada. Se encontrou com um milionário, amigo conterrâneo da Itália. Foi tudo sem querer, né, irmãos? Tudo foi sem querer, cultos, hinos, tudo sem querer. Tudo sem querer, né, irmãos? Será que vocês são maçom e vocês só usaram a gente para construir bastante tempo, podia vocês dar um pé na bunda da gente e falar, vocês aqui não têm direito a nada com as coletas, porque tudo aqui é nosso. E vocês são uma entidade maçônica? E tem mais outras frases que vocês falaram sem querer na televisão, que nós traremos no próximo vídeo.